Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem dispostos? Bem mesmo? Tá bom, mais uma vez estamos aqui, como dizia no princípio desta Eucaristia, para louvarmos e agradecermos a Deus por esta solicitude. Deus que tem a grande preocupação para conosco, e a grande preocupação é que todos se salvem e cheguem à plenitude do homem perfeito, que todos alcancem a vida eterna. Por isso, Deus não desiste de nós, Deus não se cansa, mesmo vendo as nossas iniquidades, as nossas fracaturas, Deus não desiste de nós, porque Deus acredita na nossa conversão. Caríssimos irmãos e irmãs, terminamos o tempo do Natal no domingo passado, com a festa da Epifania e também a visita dos Reis Magos a menino que estava deitado na manjedoura. E onde eu participei da Eucaristia, o presidente dizia assim: vamos fazer como os Reis Magos, regressar por outros caminhos, não fisicamente, mas na mudança de atitude. Se até então, em 2016, andávamos como pecadores, agora regressemos a 2017 e comecemos 2017 com uma vida santa. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, celebrada a festa da Epifania, terminamos o tempo do Natal. E o domingo a seguir devia ser o domingo do batismo do Senhor. Mas a particularidade que vivemos, quer no Natal e no princípio do ano, terem calhado no domingo, então tivemos uma particularidade na liturgia. É assim que a festa da Sagrada Família celebramos no dia 30 e o batismo do Senhor celebramos na segunda-feira passada, no dia 9. Celebramos o batismo do Senhor. E com o batismo do Senhor começa a vida pública de Jesus. E na liturgia começa o tempo comum. Então hoje estamos a celebrar o segundo domingo do tempo comum. Não são domingos sem importância, mas não tem muita incidência como as outras festas, como domingos da Quaresma, domingos do Advento, do Natal, da Páscoa e de Pentecostes. Mas mesmo assim o Senhor fala para nós e nos convida a refletir. Hoje, mais do que nunca, o Senhor fala da vocação. A vocação universal. Vocação à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. É a nossa vocação universal. O Senhor chama-nos de várias maneiras, mas a todos chama-nos à santidade. Como diz São Paulo no início da primeira epístola aos Coríntios, aos cristãos de Corinto. A primeira leitura é extraída do livro de Isaías, capítulo 49, versículos 3, 5, 6, nos apresenta a figura do servo de Yahvé, do servo do Senhor. Pese embora a mensagem venha de uma forma coletiva, mas ela refere-se à figura de Jesus Cristo, à missão de Jesus. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Ao referir-se a Jesus, refere-se também a todos aqueles que decidiram seguir Jesus. Jesus, o servo do Senhor, que vem para fazer a vontade do Senhor, como nos diz a carta aos Hebreus, e o Salmo de hoje nos convida a refletirmos nesta tonalidade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Então somos todos nós chamados a sermos luz das nações, a sermos sinal da presença de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos nós recebemos essa missão profética. Então somos convidados a ser luz das nações. Onde cada um se encontra deve ser sinal da presença de Deus. Ao verem as nossas boas obras, hão de glorificar o nosso Pai que está nos céus. De contrário, as pessoas vão murmurar. Como é que estes que vão à igreja, o comportamento é pior em relação ao nosso? Então, nós devemos ser pessoas singulares, ou então pessoas não tanto quanto extraordinárias, mas aqueles que fazem ser
ou que fazem nascer nas pessoas o sinal de paz, o sinal de amor e de harmonia. Ao verem o nosso comportamento, as pessoas têm de dizer: afinal vale a pena ir à igreja. É preciso que eu me converta, porque este irmão é sinal da presença de Deus, luz das nações, para que a salvação chegue até aos confins da terra. São Paulo recorda-nos a nossa vocação universal. Apesar de que esta leitura nos apresenta a saudação inicial da carta, mas vem aquilo que é o elemento fundamental: a santidade. Aos irmãos que estão na igreja de Corinto, amados de Deus, aos que foram santificados em Cristo Jesus e chamados à santidade. Em Cristo fomos santificados e somos chamados à santidade. Não adianta levar a mensagem ou fazer com que a palavra de Deus chegue até aos confins da terra se nós não transmitirmos aos outros este elemento fundamental, a santidade. Sede santo como vosso Pai é santo. Então, somos chamados a levar este elemento fundamental, a santidade. Devemos nos santificar e ajudar os outros a serem também santos, a se santificarem. Devemos nos converter e ajudar os outros a se converterem também. No Evangelho nos apresenta mais 2 testemunhos de João Batista. O primeiro testemunho é aquele que estamos acostumados quando o padre levanta a hóstia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o outro testemunho é dele que eu dizia: aquele no qual eu batizar e o Espírito Santo descer e permanecer, é este o Messias. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Testemunho de João Batista. Mas a nossa reflexão sobre este Evangelho cinge-se no primeiro testemunho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui levantamos a grande questão: como é que Jesus tira o pecado do mundo? Como é que Jesus tira o pecado do mundo? E para compreendermos ou então encontrarmos a resposta destas perguntas, é preciso fazermos uma viagem aos 4 Evangelhos. Fazemos uma viagem aos 4 Evangelhos e ali encontramos a resposta para esta pergunta: como Jesus tira o pecado do mundo? A maneira de ser de Jesus, a maneira de falar e as obras que Jesus realizava tiram o pecado do mundo. Ao fazermos uma viagem aos Evangelhos, vamos compreender, ainda há bem pouco tempo, na terça-feira, quando Jesus entra na sinagoga e começa a anunciar a boa nova, lá os seus ouvintes exclamam: nunca ninguém falou com tanta autoridade como este homem. Nunca ninguém falou com tanta autoridade como este homem. Porque as palavras de Jesus trazem a certeza e nos fazem acreditar de que a vida em Deus vale a pena. As palavras de Jesus trazem em nós uma esperança de que, afinal, não estamos perdidos. Apesar dos nossos pecados, apesar de nos afastarmos várias vezes de Deus, nós não estamos perdidos. As palavras de Jesus nos fazem acreditar que, apesar de estarmos no fundo do túnel, há sempre uma luz a brilhar que nos ajuda a enxergarmos a presença de Deus na nossa vida. E aqui podemos recordar também o diálogo de Jesus com Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu. Estando à mesa com Zaqueu, a Sagrada Escritura não nos narra o que Jesus disse a Zaqueu, mas só sabemos que a conversa de Jesus com Zaqueu fez em Zaqueu uma grande transformação. E Zaqueu exclama: Senhor, vou repartir parte da minha herança com os pobres. E se porventura tiver prejudicado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então são essas palavras de Jesus que nos fazem acreditar que a vida vale a pena, de que nós não estamos perdidos.
É a atitude de Jesus que nos leva a acreditar de que vale a pena. Quando trazem aquela mulher apanhada em flagrante delito ou então apanhada a cometer adultério. São João capítulo 8. Trouxeram a mulher para ser julgada por Jesus, ou então disseram a Jesus: na lei de Moisés, manda-nos apedrejar até a morte. E Jesus faz compreender, ou então nos faz compreender, se nos apedrejarmos até a morte, quem ficará se todos nós somos pecadores? Imagine, vamos nos colocarmos aqui. Quem é pecador? Todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, vamos nos apedrejar. Quem ficará se todos nós somos pecadores? Então Jesus nos faz compreender que não é preciso olharmos nas feridas ou então atiçarmos e julgarmos as pessoas segundo os seus pecados. Mas é preciso ajudarmos as pessoas a tomarem consciência dos seus pecados e fazer com que essas pessoas se convertam e voltem para Deus. Quantas e quantas vezes nós, em vez de ajudarmos as pessoas a se livrarem da caterva dos malfeitores por onde se encontram, nós os empurramos para que fiquem na lama. Quando estamos na igreja, queremos julgar, queremos fazer com que as pessoas fiquem estraçalhadas. Este é grande pecador, você pecou, você fez isso, você fez isso. Nunca chegamos ao irmão e dizer assim: ô irmão, apesar dos teus muitos pecados, Deus te ama mesmo assim. Acredita em Deus, arrependa-te desta mal vida que estás a levar e volta novamente para Deus. Não é procurar aumentar na ferida do outro. É preciso dizer assim: ô irmão, aqui estão os remédios para curarmos a tua ferida. Aqui estão os remédios para curarmos as tuas feridas. Jesus faz-nos compreender que tirar o pecado do mundo é amar o irmão incondicionalmente, como São Paulo nos ajuda a compreender na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Um amor que não busca interesse. Um amor incondicional. Atualmente, até os casados amam-se por interesse. Nós na igreja nos amamos por interesse. Eu vou ficar ao lado dele, eu vou lhe ajudar, porque dele vou receber algo em troca. Jesus nos mostra que tirar o pecado do mundo é amar incondicionalmente. Jesus nos ajuda ainda a compreender que tirar o pecado do mundo é ter compaixão, sentir com o outro. É dizer: eu estou aqui, ou então, mais vale um estou aqui do que 10.000 vezes Deus te ajuda. Às vezes nós somos grandes teóricos e na reflexão do Natal eu dizia: é preciso sairmos da teoria e vivermos a prática, porque na teoria nós só encontramos mentira. Quantas e quantas vezes nós dissemos amamos? Quantas e quantas vezes nós dissemos que temos fé e na hora da verdade desistimos? É só vermos aí nas nossas amizades. Quando temos dinheiro, todos nos cercam, todos nos fazem boa mochila. Amanhã, por ironia do destino, o dinheiro acaba, somos abandonados. Até aqueles que todos os dias de manhã batiam a nossa porta, quando nos veem a mendigar, nos viram à exposta. Então Jesus nos ensina que tirar o pecado do mundo é ter também compaixão, é sentir com o outro. Aquilo que faz Jesus ao ver aquela viúva à entrada da cidade de Naim a chorar seu filho único, Jesus sente compaixão e ressuscita o filho da viúva. É Jesus que vê aquela multidão que andava fatigada, como ovelhas sem pastor, não tinham o que comer. Jesus multiplica os pães. Então, caríssimos irmãos e irmãs, somos nós também chamados a ser luz das nações, para que a salvação do Senhor chegue até aos confins da terra. Como?
somos chamados a tirar o pecado do mundo, a fazer o bem e a evitar o mal. E aqui eu repito, ao verem as nossas boas obras, hão de glorificar Deus que está nos céus. Ao verem o nosso bom comportamento, hão de se converter. O povo está cansado de teoria. Temos tantos livros com ricas teorias, belas teorias, mas nós queremos casos práticos. Aquele amor incondicionalmente, como Maximiliano Maria Kolbe, naquele campo de concentração. Ao ver aquele indivíduo que tinha uma família ser condenado ao fuzilamento, ele oferece-se para morrer, em detrimento daquele homem que tinha uma família para cuidar. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a sairmos da teoria para vivermos a prática. É a prática que nós precisamos. Jesus não só falou, fez. Jesus não só disse, amai-vos uns aos outros. Ele próprio amou, por isso ele cumpriu, completou. Como eu vos amei. Um amor incondicional, que não me fez ser grande, apesar da grandeza que eu carrego comigo. E São João ainda diz, ele existia antes de mim porque passou à minha frente. Ele existe desde a eternidade, mas aniquilou-se a si próprio, assumiu a condição de servo, assumiu a nossa humanidade, excepto no pecado, para nos mostrar que é possível nos amarmos uns aos outros. Celebrar o mistério da encarnação, ou então celebrar o Natal do Senhor, é celebrar Jesus que vem fazer comunidade conosco. Não só para estar conosco, comer e beber, mas para mostrar que é possível nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos convida a ajudarmos a tirar o pecado do mundo. O Senhor nos convida a sermos luz das nações, para que a salvação chegue até aos confins da terra. Mas o Senhor nos convida também a vivermos na santidade. Há quem faz boas obras, há quem faz obras espetaculares, mas não carrega a santidade em si. É preciso que haja uma adequação entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. E nós temos uma vocação especial, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esta vocação especial é a santidade. Então façamos as coisas com santidade, não tanto quanto para aparecer, para receber retribuições, ou então para receber já, ou para termos recompensa aqui e agora. E Jesus no Evangelho de São Mateus diz assim, até aqueles que não vão à igreja, até aqueles que não acreditam em Deus também fazem. Amam aqueles que lhes amam, fazem o bem aqueles que o fazem bem. Mas nós, como temos amor incondicional, nós somos chamados a ir mais longe, ali onde a capacidade humana às vezes se sente incapaz de realizar. Passa aqui a repetição. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que continue a derramar o seu Espírito, tal como motivou os antigos a viverem dignamente, a espelharem a santidade e a fazerem com que a salvação chegasse até aos confins da terra, ou chegasse até nós. Nós vamos continuar a trabalhar para que todos possam se beneficiar da salvação e todos possam se sentir impunes do pecado. Ou então, que a gente procura ser um outro Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.